Estamos chegando na apresentação do Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia nesta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2014. A partir de agora você vai curtir tudo o que rola do esporte tocantinense. E hoje tem sequência aí do campeonato da segunda divisão. Mas antes da gente falar da sequência do campeonato da segunda divisão, da quarta rodada, vamos conferir mais uma vez como foi a terceira rodada, resultados, classificação e os próximos jogos, então, aí da quarta rodada do campeonato estadual da segunda divisão. Confira aí. Pela Série B do Campeonato Tocantinense, a terceira rodada teve Imagine 3, São José 2, em Biracema, no estádio Castanheirão. O Alvorada, jogando em casa no estádio Elias Natan, empatou com o Paraíso em 1-1. E o Ricanato, jogando em Porto Nacional, bateu o Sparta pelo placar de 1-0. Após os resultados da terceira rodada, a classificação tem no Grupo A, o Sparta na liderança com 6 pontos ganhos. Em segundo, o Ricanato também soma 6 pontos. Em terceiro, o Colinas tem 4. E em último lugar, o Taquaruçu com apenas 1 ponto ganho. Na chave B, o Imagine lidera com 6 pontos. Em segundo, está o Guaraí com 4. O Paraíso é o terceiro, tem 2 pontos. O Alvorada é o quarto colocado também com 2 pontos ganhos. E em quinto lugar, o São José com apenas 1 ponto. A quarta rodada começa na quinta-feira. O Paraíso recebe o Imagine no estádio Pereirão, em Paraíso, às 8h30 da noite. No sábado, o Guaraí recebe a equipe do Alvorada no estádio Delfinão, em Guaraí, às 4 da tarde. No mesmo horário em Colinas, no estádio Bigodão, tem Colinas e Ricanato. Pois é, apenas uma correção, o Sparta, né, perdeu 6 pontos que apareceram aí na cartela, que ele teria, ganhou dentro de campo, então 6 pontos, mas em julgamento da segunda comissão disciplinar da Federação Tocantinense de Futebol na última segunda-feira, o Sparta perdeu 6 pontos, os 3 que havia ganho em campo e mais os 3 por ter utilizado 2 jogadores suspensos no jogo de estreia contra o Taquaruçu na cidade de Porto Nacional, no estádio General Sampaio, na primeira rodada, quando venceu por 3-0. É isso que dá, né? Agora, o Sparta já havia perdido esse ano no Sub-19 6 pontos por escalar jogadores não inscritos, jogadores irregulares. E agora, na segunda divisão, a mesma coisa. Perdeu 6 pontos porque escalou o Diógenes e o Domingos, que estavam suspensos ainda do ano passado, quando disputaram a segunda divisão. Não conferiram no tribunal daqui, na secretaria do tribunal, se tinha irregularidade ou não de alguma coisa, né? E escalaram os jogadores na estreia deste ano, do campeonato deste ano, e então foram julgados e perderam 6 pontos. Por isso o Spartas está zerado, não tem no momento nenhum ponto conquistado. Se quiser se classificar, vai ter que vencer os jogos daqui para frente para tentar garantir a sua permanência na segunda fase do campeonato estadual da segunda divisão. Bem, mas o campeonato tem sequência hoje à noite, começando aí a sua quarta rodada, o Paraíso, que empatou 2 partidas já neste campeonato. E o Imagine, que venceu as 2, estarão jogando a partir de 8h30 da noite no estádio Pereirão, em Paraíso. Vamos conferir, vamos lá. No estadual da divisão de acesso, a equipe do Imagine soma 6 pontos ganhos no Grupo B. Foram 2 jogos, 2 vitórias, 7 gols marcados e 4 gols sofridos. O saldo da equipe do Imagine é de 3 gols positivos. O Paraíso Esporte Clube tem 2 pontos ganhos em 2 jogos. Foram 2 empates, 2 gols marcados e 2 gols sofridos até agora. O saldo da equipe do Paraíso é de 0. Essa será a segunda partida do Paraíso no estádio Pereirão, no atual campeonato. No primeiro jogo em casa, o representante de Paraíso apenas empatou com o Guaraí em 1-1. Agora o Paraíso quer aproveitar o fator campo e torcida para conquistar o primeiro resultado de vitória na Série B. Paraíso e Imagine começa às 8h30 da noite no estádio Pereirão, em Paraíso. Pois é, o Paraíso, no papel, é a melhor equipe desta competição da segunda divisão. Contratou vários jogadores que defendiam a equipe do Interporto, aqui de Porto Nacional, e mais alguns outros jogadores que estavam rodando por aí. Então, no papel, o Paraíso é a melhor equipe. Agora, precisa provar isso em campo.
né? Porque estreou, já conseguiu 2 empates, empatou na estreia contra a equipe do Guaraí e depois empatou lá no Elias Natan, lá em Alvorada, contra o Alvorada. Agora o Paraíso jogando em casa novamente, a sua segunda apresentação em casa, seu terceiro jogo nesta competição. É preciso mostrar aquilo que está no papel, na prática, que tem realmente a melhor equipe da competição. O Paraíso que vem aí brigando e quer voltar à primeira divisão para o próximo ano. Já o Imagine, que está disputando a segunda divisão, por disputar, porque a sua preferência é pelo Campeonato Sub-19, para revelar jogadores, ainda não tem interesse em subir para a primeira divisão, são justamente coisas opostas. Enquanto o Paraíso está fazendo um trabalho para voltar à primeira divisão, o Imagine está fazendo um trabalho apenas para revelar jogadores. Está preocupado com o Sub-19. Mesmo sem preocupar com a segunda divisão, já fez 2 jogos e ganhou os 2. Foi em Alvorada, venceu a Alvorada lá por 4-2 e depois jogando em Miracema, já que está mandando seus jogos em Miracema, venceu a equipe do São José pelo placar de 3-2. Então, o Imagine lidera aí o seu grupo com 6 pontos e, embora não esteja muito interessado em subir para a primeira divisão, mas dentro de campo os jogadores não querem nem saber, quer ganhar os jogos de qualquer maneira. Vamos para um rato apoio cultural e a gente volta já, trazendo Pedro Filho ao vivo, presidente da Federação Tocantinense de Futebol de Salão. É rapidinho nosso intervalo, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia. Bom, a partir de agora, então, vamos falar, então, de futebol de salão, né? Porque, afinal de contas, estamos aí com a Série Ouro. A última rodada está programada para o final de semana. 3 equipes já estão classificadas e uma ainda por classificar, que vai ser conhecida agora no sábado, na última rodada desta primeira fase. Vamos conferir, então, como está aí a Série Ouro de futebol de salão? Vamos conferir, vamos lá. Pela Série Ouro do Campeonato Estadual de Futsal, Barrolândia lidera com 18 pontos ganhos. O Itepac, segundo o BPM, vem na segunda colocação com 16 pontos. Em terceiro, o Taquaralto soma 14 pontos ganhos. Em quarto lugar, o Colinas tem 12. Em quinto, o Paraíso tem 10 pontos. Em sexto, o Guaraí também soma 10 pontos. Em sétimo, a Adepa de Pedro Afonso tem 9 pontos ganhos. E em último lugar, e sem chances de classificação, o Gurupi com apenas 3 pontos conquistados. A última rodada da primeira fase é no próximo sábado. A equipe da Adepa recebe o Taquaralto lá em Pedro Afonso. O Guaraí joga em casa com o Paraíso. Em Barrolândia, tem Barrolândia e Itepac, segundo o BPM. E o Colinas joga no Ginásio Municipal de Colinas com a equipe do Gurupi. Pois é, Pedro Filho, presidente da Federação Tocantinense de Futebol de Salão. Será que é eu que estou meio por fora ou esse Barrolândia realmente foi a grande surpresa este ano no futsal? Olha, Ademar, foi uma grande surpresa, uma surpresa boa para o futsal, né? Justo. Uma molecada nova, um time bem ajustado e o engraçado é que eles jogaram a maioria das partidas no início fora e conseguiram os pontos que deu essa vantagem boa para eles agora nessa reta final. Joga sábado em casa contra o Itepac, precisa apenas do empate para poder ser o líder isolado da competição e garantir a classificação já em primeiro lugar da chave. Já o Itepac precisa vencer o jogo, né, para poder garantir a primeira colocação. No outro jogo, que é a Depa e Taquaralto, o Taquaralto tem que vencer o jogo e, dependendo do resultado entre Barrolândia e Itepac, pode ficar até em segundo lugar do grupo ainda, né? O time do Taquaralto. O Taquaralto já está classificado. Já está classificado. É só ele precisa vencer para garantir melhor posição. Isso, para garantir a melhor posição e torcer também por um resultado adverso aí do adversário, né? Certo. E outra vaga que tem, por exemplo, o Colinas joga contra o Gurupi. Se o Colinas vencer por qualquer resultado simples, já está garantido em quarto lugar ou até mesmo em terceiro, né? Que depende do jogo também. Por exemplo, se o Taquaralto perder e o Colinas ganhar, o Colinas fica em terceiro e o Taquaralto em quarto. Certo. Então depende muito ainda dos resultados para definir essa classificação de primeiro, segundo, terceiro e quarto. 3 equipes brigam pela quarta vaga, seria isso? 3 equipes, o Colinas, que tem 12 pontos. E o time do Osmic de Guaraí e a equipe do
a equipe do Jet de Paraíso também tem chance. Pois é. Isso depende O muito... A DEPA não tem mais chance ou pode ainda? Não, a DEPA não tem mais chance de classificação, porque ele só chega a 12 pontos, certo. E é o mesmo número de pontos que o Colinas já tem, e no confronto direto ele já perde para o time do Colinas. Certo. Então, vão brigar pela quarta vaga. O Colinas, que tem 12 pontos, a Jet Paraíso e o Osmic. Exatamente. São as 3 equipes que vão brigar pela quarta vaga. Exatamente. Bom, nós teremos... O Colinas pega, teoricamente, em casa, o time mais fraco do campeonato, o Gurupi, que não foi bem esse ano. Né? O Gurupi, nós esperávamos mais, né, Ademar, do Gurupi, porque é uma equipe que sempre monta equipes boas, e esse ano não conseguiu vencer nenhuma partida, apenas os pontos que era do Futura, né? Certo. E nenhuma partida em casa conseguiu vencer, nem fora. Então, assim, foi uma decepção, assim, para a competição, porque eles sempre montam equipes boas, né? Justo. E... Talvez a falta de ajuda, né? Talvez as cidades dependem muito do poder público, da prefeitura, do comércio, né? Eu acho que você até frisou bem agora, né? Falta de ajuda financeira, até porque o Gurupi não teve ajuda nenhuma da prefeitura esse ano. Não teve ajuda nenhuma, por exemplo, do poder público lá. A ajuda mesmo é dos meninos que estão correndo atrás de uma empresa ou outra que estão ajudando, bancando a competição. Esse foi o motivo também do Cristal, de Cristalândia, que não veio esse ano? Será que foi falta de também apoio financeiro ou teve outros problemas? Eu do Cristal eu não sei te informar, porque assim, eles não entraram em contato conosco. Falaram que ia entrar e chegou na última hora, não apareceu no congresso técnico, né, para ir para a competição. Certo. Bom, então sábado agora termina a fase de classificação, sai as 4 equipes classificadas. Para a próxima fase, o primeiro colocado vai pegar o quarto, em 2 jogos de ida e volta. Jogos de ida e volta. E o segundo colocado, o terceiro também, jogos de ida e volta. No caso, seria o quarto contra o primeiro na primeira partida e o terceiro contra o segundo, né? Pois é, e isso termina sábado agora, que é justamente dia 25. E a segunda fase, o mata-mata, já começa no outro sábado, no outro dia sábado já começa dia 1º já, com mata-mata. E 2 jogos, ida e volta. 2 jogos de ida e volta, né? Teremos o quarto contra o primeiro, o terceiro contra o segundo. Lembrando que quem está com a vantagem, por exemplo, o primeiro e segundo colocado, vai levar uma vantagem para a partida final da semifinal, né? Certo. E no caso, por exemplo, ele pode ganhar... Perdeu o primeiro jogo vamos supor, de 1-0. No segundo jogo de volta, ele ganha de 1-0 e vai ter uma prorrogação. Certo. Na prorrogação, ele leva a vantagem de jogar pelo empate. Certo. Tá? Certo. Então, essa é a vantagem que ele tem de, além de jogar em casa, jogar a prorrogação pelo empate. Bom, e a premiação para o campeão? R$8.000 para o campeão e R$3.000 para o vice-campeão. Tudo isso já está garantido? Já está garantido, já em conta, já que no que chegar a finalzinho já estão lá recebendo a premiação. Beleza. Nós vamos então para mais um rápido apoio cultural e a gente volta para falar mais, porque tem mais competições. Já terminou a competição aqui de futsal, tem campeonato para começar, tem campeonato em andamento. A gente volta já já. Rapidinho nosso intervalo, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Olha, ontem à noite, mais uma rodada, mais 4 jogos pela Supercopa de Futebol Set Society Esporte Mais. O PSG perdeu para os 7 minutos de 3-1. O outro jogo, Nova Era, empatou em 1-1 com a Morada do Sol. Pedreira foi goleado pelo Tropical Carretas por 9-0. E o Brasil Empreendedor foi derrotado pelo Gingerburgs pelo placar de 4-3. Foi mais uma rodada, então, da Supercopa de Futebol Set Society Esporte Mais. Bem, Pedro, nós já tivemos recentemente aí o encerramento de mais uma competição do futebol de salão. Aos poucos, essas competições que você está fazendo, está fechando aí o ano e vão chegando já ao seu final. E enquanto está chegando ao seu final, você já está começando o outro para ver se fecha com chave de ouro, então, o calendário da sua federação, né? Ademar, nós terminamos aí o Sub-9. O campeão foi a Arne 64, né? Quantas equipes participaram?
Do Sub-9 foram apenas 3 equipes. 3 né? equipes só. Mas certo. assim, nós estamos fazendo, Ademar, às vezes as pessoas, mas 3 equipes. Mas assim, a gente tem um que dar um pontapé, início, um pontapé, para poder, no ano seguinte, quem sabe dar 5 equipes, 6 equipes, né? Então a federação preocupa com a categoria de base, porque é o futuro, é a extensão, né? Para chegar no adulto. Aí nós tivemos aí o Sub-13, que o campeão foi a equipe da Arne 64 também. Aí já deu mais equipe. Já deu mais equipe, aí Quanto? já deu 14 equipes. 14 equipes do Sub-13? Isso, é Beleza. uma quantidade muito boa de equipes, né? E também E a tem... Arne 64 foi campeã também. Campeã também. Lá do Tarcísio, né? Isso. O Tarcísio ele faz um trabalho muito bom nessa categoria de base, porque ele sempre coloca equipes para renovar, né? Certo. Então você vem renovando sempre essa categoria. E tivemos a final do Sub-17 entre a equipe do Taquaralto, do Urax, né? E a equipe de Lagoa, da Confusão. Equipe muito boa. Foi uma final bem disputada e o time do Taquaralto saiu campeão nessa categoria. Tivemos aí 21 equipes. 21 equipes do Sub-17? Sub-17. Uma Beleza. quantidade muito boas. Estamos aí com a tabela já pronta do Sub-15, com 26 equipes. Certo. Então, assim, Começa quando? Começa agora no... Era para começar esse final de semana, mas por causa da eleição, Certo. alguns ginásios aqui da capital não certo. vão estar interditados por causa da eleição, né? Que a maioria dos nossos ginásios que a gente está utilizando é de escola. Justo. Então já não teve como e nós mudamos para a rodada para a semana que vem. Certo. Né? Estamos com o estadual feminino, 13 equipes participando do estadual feminino. Também um número muito bom de equipes. Vai começar agora? Vai começar no dia 15 de novembro. De novembro. Né? Nós temos uma rodada, etapa em Palmas, etapa em Gurupi, etapa em Paraíso e etapa em Araguaína. Certo. Sairão 2 equipes de cada chave dessa para a fase final, que será em Palmas no dia 5, 6 e 7 de dezembro. Esse aí será o feminino. Esse é no feminino. Né? Aí nós temos também o estadual Sub-20, que vai ser uma etapa em Palmas, uma etapa em Miranorte e outra etapa em Colinas, que saíram 2 equipes também de cada etapa Cada dessa. final de semana tem, numa cidade, tem um... Isso. Ah, E a fase final será em Araguaína, dia 12, 13 e 14 de dezembro. certo. Também com 15 equipes essa competição Sub-20, viu, Ademar? Um número muito bom também de 15 equipes. equipes? 15 equipes. Certo. Tá? E abrimos hoje o Sub-11, que vai fechar também. Também Sub-11. Abriu inscrição? Abriu inscrição hoje, Copa Palmas Sub-11. Tá? Certo. E nós estamos aí com o calendário recheado, fechando várias competições. Estamos conseguindo fechar o calendário da federação com êxito, né? Você vê um bom número de equipes que nós estamos tendo, né? Conseguimos atrair outras equipes. E a federação está buscando essa renovação, buscando essas equipes para poder a gente trazendo o maior número de participantes possível nas competições. Você sabe fazer milagre, não? Você tem cara assim de milagroso. Como é que você consegue fazer, eu sei realmente a sua luta, recursos praticamente zero, como é que você consegue fazer esse tanto de evento praticamente com recurso zero? Olha, Ademar, tem hora que a gente tem que até parar um pouquinho e pensar, porque assim, se não fosse a ajuda de Deus mesmo, a gente não conseguiria fazer, né? Ajuda de Deus e de algumas pessoas, alguns amigos, gostaria até de agradecer aqui, porque é uma parceira... Parceria que você tem mais é particular? É só particular. Nós temos uma parceria muito boa com Você não conseguiu verba estadual Não. nem municipal? Nem verba, nem emenda, nem nada, Ademar. Certo. É coisa difícil e tem que levar um tempo maior para poder até explicar essas emendas aí, porque a gente não consegue explicações, né? Por que os deputados conseguem dar emendas para federações exorbitantes e outras não? Então, acho que deveria partir o bolo, né? Justo. Não é partir o bolo, é partir em quantidade certa para cada um, ver a medida certa para cada um, mas acho que isso não vem ao caso agora, né? Claro. Nós estamos conseguindo com parcerias, né? Algumas parcerias, os clubes também que estão correndo atrás. Por exemplo, a gente está fazendo a competição Sub-20, cobra R$ 35,00 por atleta, mas a gente não cobra taxa de arbitragem. Então, essa taxa de inscrição a gente está revertendo para pagar a taxa de arbitragem. Certo. Então, o custo vai ser apenas para o clube, né, que é de R$ 35,00. Se ele colocar 10 atletas, R$ 350,00 por equipe, que é o que vai dar para pagar a taxa de arbitragem. Então, a gente está fazendo mesmo para poder movimentar o futsal, ter o crescimento, né? E a questão, por exemplo, de parceria, eu tenho a dona Alice, da Sport Center, agradecer ela muito pela parceria, que ela que vem patrocinando com medalhas, troféus, né?
E agora que a gente está conseguindo uma parceria com a Fundação de Esporte, gostaria até de estender aqui, que ver com o presidente Cleito Ali, para ele estar dando mais uma força para o futsal, porque a gente tem que fazer o esporte. E sem a ajuda do governo municipal e estadual fica quase impossível. Ok. Pedrinho, então, muito obrigado pela sua participação. Ademar, eu que agradeço a você também, o Esporte Mais está sempre abrindo espaço para o futsal, divulgando. Isso é importante, porque acho que sem a divulgação a gente também não consegue divulgar o trabalho da entidade. Ok. Obrigado. Bom, muito obrigado, então, Pedro Filho, presidente da Federação Tocantinense de Futebol, que esteve participando, então, do nosso programa Esporte Mais, que está chegando ao seu final. Na sequência, teremos a propaganda política gratuita e, logo depois, o Jornal do Meio-Dia. Amanhã, às 11h30, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço, gente. Até lá.